estão sendo já reagendadas para a semana que vem. Então você não se preocupe que conteúdo você não perde aqui na RWC TV. E a gente gostaria também de informar, né, já que mencionamos, né, o Rotary, segunda-feira, dia 16, à noite, tem uma palestra Finanças para Casais, não lembro agora o nome do consultor, é apenas 1 hora de aula, será ali no SEGES, para quem não sabe, em cima do Serem, né, e a entrada é 1 litro de leite por pessoa. Né, e uma palestra muito legal que vai acontecer na próxima segunda-feira. Qual horário? Às 19h30. Né? Então você é convidado. E também maiores informações, você pode mandar um e-mail para edson@aquilas.com.br. Tá certo, então. Bom, o nosso convidado de hoje não teve medo quando eu disse assim, vamos fazer uma entrevista na sexta-feira 13? Ele me disse o seguinte, vamos lá, sexta-feira 13 é só mais um dia comum, né? Então a gente gostaria de apresentar para você o subtenente do Corpo de Bombeiros, Elton Luz, que está aqui conosco hoje para falar sobre a sua carreira e também sobre os voos de parapente que ele tem realizado aqui em Imbituba, contemplando, né, a todos nós com essas imagens no Facebook, no YouTube, tão lindas da nossa cidade, né, que nunca tínhamos visto. E deixando todo mundo com friozinho na barriga, né? Bom dia, Elton, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Manu, bom dia, Jetson, bom dia aos ouvintes da RWC TV. Estamos aí, então, para responder a vossas perguntas, né? E tirar as curiosidades aí da população, que tem tanto na questão da atividade do Corpo de Bombeiros, quanto na atividade de voo livre, né? Que hoje é um esporte que eu estou praticando. E que é um esporte que tem muita curiosidade das pessoas, né? Pelo fato de voar, né? Então é uma coisa que a gente percebe assim, que atrai muito a curiosidade das pessoas isso, né? As pessoas, na verdade, têm que ter uma certa fixação pelo voo livre, né? Por estar voando, né? Então a sensação, muitas pessoas que comentam comigo, pô, eu sonho sempre que estou voando, não sei o quê, então vamos lá realizar esse sonho da vez, vamos voar, né? E o Elton, que faz parte da história de Imbituba, porque foi o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros da nossa cidade, né? Então a gente vai conversar um pouquinho também, né, sobre essa conquista que foi na sua época, né? Elton, você tem quantos anos aí de corporação? Eu incluí em 81, né? Hoje dá aí 32 anos, né? Só na corporação, né? Apesar que já estou afastado, né? Mas a gente nunca deixa de ser um bombeiro, né? Porque a gente sempre está pronto para ajudar, socorrer as pessoas e em qualquer momento, não tem momento... Já é próprio da pessoa? Já isso está inserido assim na alma, né, do bombeiro. Não. E você já, desde criança, já sentia a vocação de ser bombeiro? Não, na verdade não. O bombeiro foi assim na verdade todo que é criança assim, tem aquela espírito de aquele heroísmo do bombeiro, tudo, né? É uma profissão que atrai, mas eu na verdade eu fui até por um convite de um amigo. E daí acabamos entrando junto na corporação, servimos todo o tempo junto, quase, então, mas por um convite de amigo mesmo. E se tornou, para mim, foi uma satisfação da minha vida, né? Porque é uma profissão que ela te dá uma gratificação, não te deixa rico, né? Mas a satisfação pessoal é enorme, então não tem dinheiro que pague. Poder ajudar as pessoas, né? E isso é imensurável, né? O valor de tu socorrer uma pessoa e olhar aquele olhar de gratidão da pessoa por ter salvo a vida dela, e tu saber também que hoje assim tem muitas pessoas que estão vivas graças a teu ato de socorrê-las, né? Isso é também uma satisfação muito grande. Tem alguma história de algum resgate que você nunca vai esquecer? Tem muitos. O primeiro, quem sabe? Assim, teve casos assim, a primeira atividade que eu trabalhei na corporação foi salva-vidas, né? Então eu trabalhei na Praia da Joaquina, trabalhei na Praia da Armação, em Florianópolis, né? E uma das ocorrências assim, que me marcou muito foi uma ocasião que eu socorri pai e filho, e sozinho, né? Então na época o Corpo de Bombeiros o efetivo era muito reduzido e as condições de trabalho também eram, nossa, era muito difícil. A gente não tinha material nenhum como existe hoje. Na época nem existia o jet ski ainda, né?
não tinha aquelas boias de life belt, que hoje a pessoa vai e já, agora a pessoa lá já está apoiada, né, com o life belt. Era na corrida e na abraçada? Era só no braço mesmo. Então, sabe, eu trabalhei, por exemplo, na Praia do Matadeiro, em Florianópolis, que o nosso posto era em cima de uma pedra. Nossa. Veja bem, a situação era bem precária, né? E esse salvamento que eu salvei o pai e filho, assim, eu tive que ir lá e era um local bem difícil, porque era uma saída de água, assim, de corrente muito forte, e tinha umas pedras, daí eu tive que deixar o pai nas pedras, não tinha como trazer os dois de uma vez só. Daí eu trouxe o filho e depois fui buscar o pai. Então, na hora que eu voltei mesmo assim, eu lembro que as minhas condições físicas na época eram muito boas, eram excepcionais, né? Nós tínhamos um treinamento muito forte mesmo. E mesmo assim, quando eu cheguei com o pai, assim, eu bati na praia já nadando assim, eu não conseguia levantar porque as minhas pernas não tinham mais forças, né? Então fica cambaleando assim, um negócio bem difícil. Sabe? Então, foi buscar energias, não sabe onde. Sabe? E tem muitos salvamentos que eu fiz no decorrer da vida. Em Rio do Sul também teve uma ocasião lá que eu entrei na água e no rio, né, que tinha caído um paraquedista, ele caiu dentro do rio e eu fui lá e segurei ele na época, até sem nada, nem nadadeiras eu não tinha. Um paraquedista? Um paraquedista. Né? Muito interessante. Ele teve uma pane no paraquedas dele, mas ele conseguiu, como ele estava descendo muito rápido, e ele conseguiu pilotar o equipamento dele para ele cair no rio mesmo. Ele que se jogou no rio mesmo para poder não se machucar, né? Que a água amorteceu, clara queda. E nós corremos para lá, mas devido à distância, nós tínhamos o bote para levar. Só que enquanto o pessoal desciam com o bote para a água, eu fui resgatar ele, segurar ele, porque senão ele ia se afogar, né? E eu fui lá, soltei, como eu já conhecia o equipamento de paraquedismo na época, assim, tinha um certo conhecimento, soltei o paraquedas dele e fiquei segurando ele. Era uma pessoa bastante pesada. E eu sei que eu fiz tanto esforço que a hora que os rapazes chegaram com o bote e seguraram ele, eu desmaiei. Aí teve que ser resgatado também. Um só passou a mão e segurou pelos meus cabelos. Então foi assim uma situação bem extrema, né? Extrema, assim, né? Nessa época, quer ver, foi uma semana antes de eu casar, né? Então quase que minha mulher ficou antes de casar. E como que como que a sua família, assim, digamos, seus pais, né, ou até mesmo sua esposa, sua filha, né, que lidavam com esse risco, né, que você colocava a sua vida diariamente? Olha, eu passava muita tranquilidade assim para minha família, até porque eu consigo, assim, eu tenho uma boa relação em situação de sair do serviço e deixar o corrido no serviço. Eu procuro assim me esquecer do que eu passei e eu começo a me concentrar justamente para o próximo dia, para o próximo serviço. Então eu chegava em casa já com outro espírito e limpava a mente. Totalmente, já. Então eu sempre procurei fazer alguma outra atividade, alguma coisa para. Mas no começo é meio difícil. No começo, às vezes, de repente, está se deparando com acidentes graves, alguma coisa assim. Então, assim, para não dizer que não tive alguns problemas, né? Eu tive 2 problemas graves, assim, que eu julgo, assim, foi um acidente que que ocorreu no município de Ituporanga. Na época, nós estávamos deslocando para um incêndio e o caminhão veio a capotar. Então, no acidente... O próprio caminhão dos Corpos de Bombeiros. O caminhão do Corpo de Bombeiros. E daí nós tivemos, na época, assim, dois bombeiros gravemente feridos. Um veio a óbito, né? Já no local. E eu não me machuquei no acidente, né? Eu fui lançado a uma distância de uns 20 metros de distância e uns 5 metros de altura. Nossa. Só que eu estava consciente, né? E na hora como eu tive um treinamento muito forte na época da gente saltar em distância, assim, com velocidade no exército, eu ainda era recente, ainda que eu tinha saído do exército praticamente, eu consegui fazer uma manobra de rolamento quando eu caí no chão, porque eu fui de cara pro chão mesmo, assim, né? E eu consegui fazer um rolamento e amorteceu. Não machuquei. Amorteceu, não machuquei gravemente, nada. E eu mesmo ainda que socorri todos os outros 4 integrantes da guarnição. Então, assim, pelo fato de ter perdido um colega ali e tal, então foi uma situação bastante difícil, assim, né? Muito dolorida a gente perder um amigo de farda, né? É verdade.
Você falando em perder um amigo de farda, você conhecia, né, o Sargento Antônio, Muito, né, que acabou muito. na semana passada, a gente ficou muito triste. O que você está sentindo com tudo isso que passou? Complicado. Assim, apesar de ser da Polícia Militar, né, eu nunca fiz distinção, tanto que eu tenho uma amizade muito grande com os policiais no decorrer da minha vida, onde eu passei. E aqui em Bituba não é diferente, né? E eu tenho uma relação muito grande com o pessoal. Todos os comandantes que passaram aqui da Polícia Militar continuam sendo meus amigos, né? E a guarnição geral ali são meus amigos. E o Antônio é uma pessoa especial. Para mim era um talismã assim, de exemplo de pessoa, de bondade, de carinho. Não tem o que a gente se mensurar, não é imensurável a perda que nós tivemos com esse menino aí. É verdade, todo mundo sentiu, né? Todo mundo sentiu. Temos mensagens, Manu, né? Já tem mensagem. A Adelir Carvalho, que está sempre ligadinha, já mandou um bom dia. Bom dia, Adelir. Dizendo que está ligada com a gente. E o Bruno Souza diz que é fã de esportes radicais e quer ver as imagens aí de Imbituba. Daqui a pouquinho a gente já vai passar as imagens, tá, Bruno? A gente só está terminando de deixar tudo redondinho para passar para você. Elton, e como que foi vir para Imbituba, né? Porque você não é daqui, né? Se não me engano é de Lages. Eu sou natural mesmo de Lages. O Elton, ele antes de vir para Imbituba, ele já foi padeiro também, né? Essa parte eu não sabia. Foi padeiro, eu sei, eu conheço. Como comentei que é uma profissão de bombeiro não deixa a gente se virar em algumas coisas, né? Não, na verdade, sim, a minha esposa, a gente teve uma panificadora, né? Lá no município de São José, onde a gente morava. E a gente fez lá, trabalhou 6 anos, a gente parou até por... assim, o nível de trabalho era muito grande, né? E eu nunca deixei a minha corporação, meu serviço a desejar, né? Pelo contrário, eu sempre me esforçava mais ainda, justamente para não deixar assim pontos para alguém comentar ou falar. Pelo contrário, eu era sempre uma pessoa muito ativa, sempre fui muito ativo no meu trabalho, né? Então, tanto que eu acabei vindo comandar entre 8 bombeiros que queriam vir comandar em Bituba. A hora que eu coloquei o meu nome, eu fui escolhido já de imediato, né? Então, o fato de ter bons serviços prestados já na corporação. Né? E quando você chegou aqui, não tinha uma estrutura preparada, né? Tinha que começar do zero. Como é que foi esse desafio? Não, foi interessante, até porque tudo ocorreu exatamente nesse local aqui, onde nós estamos agora, nessa sala. Olha coincidência, só. hein? Coincidência. Não sei se vocês lembram, mas aqui antigamente era assim, né? Aqui nessa sala. E o primeiro dia que eu vim conhecer Imbituba, eu vim com hoje é Sargento Royce, né? O Royce na época era soldado lá em São José. Eu era primeiro sargento. E quando eu recebi o convite, né, veio o convite convidando um sargento para comandar o bombeiro aqui de Imbituba, eu não conhecia, daí como eu estava com vontade de fazer uma certa mudança, é bom a gente mudar de vez em quando. Daí eu convidei a minha mulher, disse, não, vamos lá conhecer e tal. Daí convidei o Royce prontamente, não, vamos, não sei o que, combinamos, viemos aqui em Imbituba, conhecer Imbituba. Quando a gente passou lá na gráfica, na Alex Graph, né, que a cunhada do Royce trabalha lá, né, ela informou que estava acontecendo a reunião para a implantação do bombeiro hoje, não é naquele dia, desculpa, naquele dia que foi dia 25 de abril de 2002, e assim, daí vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá. Chegamos na hora que nós chegamos e olhamos na porta, estava o nosso comandante do nosso batalhão, que é o Coronel Neto. Ele é manezinho da ilha, lá do Ribeirão da Ilha, daquele que fala bem cantadinho. Na hora que ele viu nós na porta, lá espiando assim, ele já mandou, entra aí. E fala bem rapidinho, já vai dizendo, senta, vamos sentando aí, já puxaram as cadeiras pra gente e tal. E eu sentei do lado dele. E daí estavam várias personalidades do município aqui que estavam envolvidas, né, na implantação, como o Anderson. Na época era o Rotary, né? Tava o Rotary, tava o Cici da Ciapel. Na época o Beto Martins era presidente da SIM e vereador, né? O Maneco da Gota, que era o presidente da CDL. O Dr. Gilberto Barreto, que era do Porto, né, que estava envolvido também.
e várias outras pessoas aí do município. E o Rossi sentado, eu sentado do lado do coronel, o Rossi sentado do meu lado, o Rossi começou a me falar quem eram as pessoas, né? E tá, na hora que terminou a reunião, o coronel Neto pegou e se virou e disse, pessoal, agora tem uma coisa para falar para vocês. Bateu nas minhas costas e disse assim, tá aqui o sargento certo para vir comandar o bombeiro de Imbituba. Porque eu conheço bem ele, eu conheço a família dele, é um rapaz honesto e trabalhador, vocês não vão se incomodar. E você completamente despreparado. Eu tinha vindo para conhecer a cidade, né? Tudo na coincidência no mesmo dia, como é que são as coisas? E daí eu sei que todo mundo já levantou, já veio me cumprimentar como se eu fosse o comandante de Imbituba. Daí, inclusive, o coronel Jari Dal Bosco, que estava presente, e ele, na época, foi designado como coordenador da implantação do bombeiro aqui pelo comandante-geral da polícia, que nós éramos subordinados à Polícia Militar ainda. Já veio me cumprimentar, tudo. Daí para ele, como ele já me conhecia, eu trabalhei com ele quando eu era soldado e ele era segundo tenente ainda. Daí expliquei para ele, tentei explicar para ele, disse, não, coronel, eu só vim conhecer a cidade, não sei o que. Daí ele disse, não, tu vai vir, tu vai gostar. Não sei o quê. E, rapaz, naquele dia eu já saí daqui meio assim, eu disse, como é que eu vou sair dessa situação, né? A gente não e se eu mudar de ideia? Né? E até porque eu tenho a família e a gente tem que entrar em comum acordo, né? Porque lá eu estava bem instalado. E a tua esposa estava no carro? E a minha esposa lá embaixo no carro esperando ela, minha filha, né? Foi bem interessante. Daí eu sei que o coronel Dal Bosco foi um dos grandes culpados de eu ter acabado vindo realmente, porque ele fazia assim, quando tinha outra reunião aqui em Imbituba, ele ligava para o meu comandante e já pedia para me liberar. E já me ligava depois, da hora estou passando aí te pegar, já falei com o teu comandante, tu tá liberado. E daí vim, tá, na segunda reunião, daí conversei de fato com a minha esposa e a gente decidiu realmente encarar essa missão, né? Então se passou momentos muito interessantes, assim, muito marcantes na minha vida. Foi assim, o ápice da minha atividade no bombeiro foi realmente o bombeiro de Imbituba, né? A implantação e tudo, comandar um pelotão, como assim, nós praças, né? A minha carreira é de praça, né? Que vai do soldado até subtenente. E depois tem a carreira de oficiais, né? Que vai de tenente até coronel. E comando de pelotão é uma atribuição de um segundo tenente. Então, para nós subtenentes, para mim é uma honra. Foi uma honra eu ter comandado o Corpo Bombeiro de Imbituba. Eu tenho muito orgulho disso. Eu até falo assim que eu tenho só uma filha, né? E o Corpo Bombeiro de Imbituba é o meu segundo filho, assim, porque eu passo ali ainda e sinto muito orgulho de ter começado aquele pelotão ali, aquela guarnição, né? Que hoje já é uma companhia, né? E diga-se de passagem também, é muito interessante o pessoal saber que o Corpo Bombeiro de Imbituba foi o quartel que mais desenvolveu em tão curto espaço de tempo na história do Corpo Bombeiro de Santa Catarina. Né? Nós nascemos do zero, absolutamente zero, tem umas histórias muito engraçadas até para contar. E partimos do zero, e quando eu entreguei o comando, nós já tínhamos uma estrutura bastante razoável, e já como companhia, né? Então, houve uma evolução. Teve uma evolução. Começou com um caminhão daquele tanque, né? Autobomba, que vocês chamam? Isso, é. E uma ambulância. Foi. A ambulância, por exemplo, dá licença. Não, pode ficar à vontade. A ambulância, inclusive, que veio para cá, era o ASO 01, que trabalhou em Florianópolis. Esse ASO, ele atendeu, assim, pelos meus cálculos lá, porque a gente tem um levantamento de ocorrências, mais de 50 mil ocorrências ele atendeu na Grande Florianópolis. No período que ele trabalhou 11 anos na Grande Florianópolis, esse carro. Depois veio para cá. Veio para cá e trabalhou mais um bom tempo até que... Se aposentou. Se aposentou. Tem que se aposentar porque não dá mais. Até porque esses veículos que são de resgate, eles têm um tratamento diferente, né? Porque eles precisam correr mais, né? Precisam ser equipados, então é diferente de um carro comum, né? Ele na verdade, ele precisa ter uma manutenção maior e até, assim, ele tem um desgaste maior, porque ele sai sempre em extrema, em situação já sai acelerado muitas vezes, então não é como um carro comum que vai ser tratado uma viagem, tem
que seriam carros de carga, no caso, né? Essas viaturas que a gente usa, e vai fazer uma viagem longa e tal, para certinho, tudo não. Esse nosso, ele sai, já tem que sair rápido, não sei o que, então tem muitas vezes uma quebra maior e tudo, um desgaste maior dos veículos. Uhum. E durante a época que você comandou aqui o Corpo de Bombeiros de Imbituba, digamos assim, aqui o que mais dá trabalho é a praia? Ainda é o que a gente tem mais que cuidar? Não, ainda o trânsito... O trânsito ainda é o que causava mais vítimas. Mais vítimas. No início aqui, inclusive, a BR não era duplicada, né? Então havia um número muito grande de ocorrências graves, né? Com pessoas presas em ferragens e tudo. E na época nós não tínhamos o equipamento desencarcerador ainda, né? Que foi uma conquista muito grande na época. Nós, logo 2 anos depois de instalado o quartel, nós já tínhamos comprado o equipamento, né? Foi uma conquista muito grande na época. E nos auxiliou muito esse equipamento, né? Equipamento importado e tudo. Foi uma aquisição muito boa. Depois foi para a reserva, faz quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Aí resolveu definitivamente ficar aqui na terrinha. Aqui é muito bom, né? Uma cidade linda, maravilhosa dessa, um paraíso. E sente saudade de estar lá, né? Todo dia na corporação? Não, tem aquela saudade, sim, não tem como negar, é uma coisa boa, mas eu, assim, como eu passei já pelo comando e tal, então para mim retornar a trabalhar fica numa situação um pouco mais difícil, então não tem como, né? Uhum. Passou o tempo, tem que deixar o próximo executar o trabalho dele tranquilo, com tranquilidade. Eu mantive sempre uma relação aproximada assim, com os comandantes que me sucederam e estou sempre pronto no momento que eles precisarem, auxílio em alguma coisa, sempre estou ali no quartel. E aí então começou a procurar uma outra atividade. E aí descobriu o parapente. A gente não pode ficar parado, a gente parado enferruja. Eu acredito sim que a idade hoje, as pessoas estão envelhecendo com uma qualidade de vida diferente, né? Com um pensamento principalmente diferente. E não pode ficar simplesmente encostado esperando a morte chegar, né? Teve que aproveitar esse mundo maravilhoso que nós temos aí e fazer as coisas, claro, com responsabilidade, com cuidados, mas temos que ir atrás de alguns sonhos, né? E o que eu estou executando hoje, assim, praticando nesse esporte que eu estou praticando, era um sonho, né, de eu praticar. Até porque nos anos 80 eu pratiquei paraquedismo. Uhum. Só que o paraquedismo é um esporte bastante caro. E daí na época veio nossa filha, né? Então o filho também é um esporte caro. Mais caro que o paraquedas, né? Então, daí eu tinha que optar, né? Claro que eu optei pela minha filha, né? Minha família em primeiro lugar. E depois eu sempre fiquei, e justamente no ano de 88, quando eu pratiquei o paraquedismo e parei também, surgiu no Brasil o voo livre de parapente. Uhum. Então aquilo me atraiu muito, porque daí tu já não tem, tu tendo o equipamento, tu não tem a necessidade de um avião. Porque o avião que é caro no paraquedismo, né? O voo do avião para tu chegar a certa altitude e fazer o salto. Até porque é interessante que o pessoal fala, vai pular. Não, quem pula é sapo, tá? O paraquedista salta. E o parapente também não pula também. Pula do morro, não, nós não pulamos, nós decolamos. Porque qual é a diferença do paraquedas e do parapente? O paraquedas, o paraquedista salta do avião com ele fechado. E ele vai abrir em queda, né? Se abrir, né? Se abrir. Não, o paraquedas assim, é um esporte muito seguro. Para quem não conhece realmente, assim, tem que ver. Não, ele é muito seguro. O paraquedas ele foi feito para abrir. Ele é dobrado para abrir. Né? Quando as pessoas não tomam os devidos cuidados, ele não abre. Não abre. Se tu estás dirigindo um carro e tu não tomar os devidos cuidados no trânsito, tu vai sofrer um acidente. E isso em tudo que é. Então, nesse esporte também. O parapente já é diferente porque a gente decola com ele já aberto. Né? A gente infla ele contra o vento e decola contra o vento já com ele aberto.
né? Muitas vezes já sai voando já para cima na rampa mesmo, né? Dependendo da condição. Então essas são as diferenças. Então a gente decola, a gente também não pula. Quem pula é sapo. Há um tempo atrás, quando eu estive lá no... Ele me levou lá para conhecer lá o morro. Aí ele mostrou, tem um gramado e tal, depois nós vamos ver ali as imagens. Aí eu perguntei assim, mas onde é que tá a rampa? Quer dizer, você não tem rampa. É na natureza mesmo. Porque a gente acostuma com a rampa de asa delta, né? Você imagina, você vai correr e pular, né? Mas é diferente. Até sim, tem alguns locais que existe rampa de madeira, assim, porque, digamos, aí em cima de rocha e tal, não tem como fazer um gramado, né? Mas o local é bom. Eles vão lá e colocam um tablado de madeira, mas tem que ser um negócio muito bem feito. Como o parapente ele tem muitas linhas, né? Então não pode ter nada que venha enroscar. Então praticamente essa rampa, quando é feito de madeira, ele tem que ser praticamente um assoalho bem encaixado para não ter nada que enrosque as linhas do parapente, que possa vir até provocar um acidente daí. Então, mas no geral, assim, 99% das rampas são tudo um gramado, né? E o parapente é aberto ali, depois é inflado e quando necessita de correr, o piloto corre e decola, né? Uhum. Tem mensagens. Ele vai te chamar de sapo, hein? Tem mensagem no nosso site, o Henrique Lopes diz que está acompanhando a entrevista. Abraço a todos, bom dia, Henrique. O Carlos Souza, ele faz uma pergunta. Como você avalia o trabalho do Corpo de Bombeiros em Imbituba e sobre as SAMUs, que podem não existir mais, né? Que hoje eles atuam em conjunto, né? Olha, esse é um assunto bastante polêmico, né? É verdade. Bastante polêmico, muito polêmico até. Eu fico assim, é uma questão difícil de dar uma opinião, né? Até porque eu não tenho mais aquela relação direta, né? Eu posso ter como cidadão. Como cidadão, porque nós precisamos, muitas vezes eu já precisei de socorro. Eu teve uma época aí que andei caindo da casa e machuquei e precisei de socorro. Na época foi o Corpo de Bombeiros que me socorreu, né? Mas diferente se fosse SAMU, não tinha problema nenhum. A única coisa que eu acho assim difícil, a questão do SAMU é o atendimento deles. O atendimento é feito aqui, a ligação vai cair numa central lá em Criciúma, me parece, se não me engano. Depois é que eles vão ver se vão mandar, se não vão mandar. Então isso demora. E eu penso assim, eu quando fui comandante, a minha ordem para o pessoal era a seguinte: precisar de socorro, vamos atender. Vamos correr, vamos lá atender. Primeiro, se não foi nada, tudo bem. Mas a gente foi. A gente fez o papel da gente. E se é algum problema? Porque uma vida, às vezes, é questão de segundos para te salvar, né? Então nós temos casos aqui que já, infelizmente, um caso grave que teve em Itajaí, o cidadão veio a óbito lá porque não mandaram atendimento. Então, isso que é a minha crítica em cima da questão do SAMU. Do Corpo de Bombeiros, assim, na minha avaliação do atendimento, assim, eu acredito que seja razoável, até pela estrutura que nós temos, né? E pelo que nós começamos um quartel aqui do zero, né? Absolutamente zero. Na época, o pessoal tem uma noção, nós ganhamos uma mesa, quando recebemos aquela casa ali, nós limpamos a casa, ganhamos uma mesa usada da Companhia Docas, uma mesa daquelas antigas, né, de madeira. A gente tirava os gavetão para a gente sentar, porque nós não tínhamos uma cadeira para sentar, tá? Na época daí, a cozinha, nosso primeiro fogão que nós tivemos, foi um soldado que pegou, que a vizinha dele tinha jogado fora. Ele pegou o fogão, levou para lá, deu uma ajeitadinha e o fogão funcionou uns 2 meses até que pegou fogo. Ainda bem que era no Corpo de Bombeiros, né? Olha a situação que a gente começou, né? Então hoje a situação é bem diferente. Nós temos uma das melhores arrecadações do fundo, né? Do FUNREBOM, que é o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros no estado. Proporcionalmente ao número de habitantes é a melhor, tá? Então tem esse diferencial muito grande. E no mais, assim, eu gostaria sinceramente que o atendimento do SAMU fosse bom, assim, não pelas pessoas que trabalham, tá? Porque pelo que eu vejo, assim, eles são dedicados, né? Os socorristas, não tenho crítica nenhuma
ao pessoal, não. A única crítica é justamente a esse atendimento, sistema de triagem que eles fazem pela questão da demora, né? Pela demora, só isso. No Tá mais, certo. eu acredito que pode ser melhorado mais ainda. Tudo na vida pode ser melhorado. Basta as pessoas quererem, né? Até porque investimento pode ser feito, né? E isso depende muito do investimento. Tem nossa muita caixa de mensagem tá enchendo. Tem muitas mensagens no nosso site. O Claudecir Marcos de Braço do Norte diz bom dia a todos, muito legal a programação de Imbituba, abraço para você também. O Gabriel Carpes dizendo que já acompanhou vários voos aqui em Imbituba, né? A gente de vez em quando tá passeando aí, de vez em quando, né? Olha lá um parapente, é o Elton ou os seus amigos, né? Voando pela cidade. A Janaína diz que os bombeiros são heróis de farda, né? Realmente, Janaína, seu comentário, né, verdadeiro. O Paulo Sérgio de Freitas, que é seu colega, né? Sim. Abraço a vocês e ao passarinho Elton, da nossa equipe de Imbituba. Eu ainda não comentei ainda, né, sobre nossos colegas aí, sobre... Pode falar então, quem são seus colegas de voo? Hoje eu iniciei no início de 2012, né? Eu comecei a praticar o voo livre, né? E daí logo comecei a encontrar os amigos interessados, e um deles foi justamente o Paulo, né? Que, mais conhecido como Paulinho, né? Ele, tem interesse e tal, vê como que é e tal, disse, não, isso é já uma resposta para todos que têm interesse, né? De vir a praticar o voo livre. Eu disse para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou te levar lá em Santo Amaro, tu vai fazer um voo duplo com o meu instrutor, e daí tu vai sentir o que é o voo livre de parapente, a confiança, o que tu vai ter sobre o equipamento, sobre o que é voar, né? Daí assim fizemos, né? Ele chegou lá embaixo, já, onde é que eu assino, onde é que eu quero fazer, não sei o que, já foi comprando equipamento e daqui a pouco já estava voando junto com a gente. E depois logo veio o outro que era mais amigo dele, né? Hoje é meu amigo também, o Paulinho, que o nome dele realmente é Paulinho, tá? Ah, é? O Paulinho, ele é mecânico, ele tem uma mecânica na Nova Brasília, né? É outro parceirão, então hoje, atualmente, somos nós três que praticamos o esporte aqui em Imbituba, né? Nós vamos para o intervalo? Isso, né? rapidinho. Na sequência a gente retorna, né, com o nosso bate-papo descontraído de sexta-feira, nesta sexta 13, com o subtenente sorte. Elton. E mais mensagem no nosso site aqui que a gente ainda tem que passar para você. Agropet Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas, revendedor autorizado das rações Supra, linhas Sapecas, Trotters e Astros. Agropet Miguel, na Rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropet Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de 100 anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na Rua João de Oliveira Filho, 451, no centro de Imbituba. Fone 3355-5016. Unindo sabor à qualidade. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagem 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços?
Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. Word Informática 3255-3040. Mega promoção com Lar Colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entrega e montagem gratuita. Com Lar Colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira, atendendo em Imbituba na Clínica Physiolife, na Rua Otacílio de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia, na Rua Ismael Lobo, 60, sala 4 no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Venha tirar sua primeira habilitação na Autoescola da Zimba. Contamos com uma frota de veículos novos, instrutores capacitados e um atendimento de qualidade. Na Autoescola da Zimba, você pode também renovar sua habilitação ou fazer mudança de categoria para caminhão, ônibus e carreta. Aguardamos sua visita na Rua Nereu Ramos, 1051, no centro. Fone 3255-1132. Estamos de volta com o RWC Bom Dia, hoje recebendo o subtenente Elton Luz, falando sobre a carreira da carreira de bombeiro e também sobre os voos de parapente que ele realiza aqui em Imbituba. Ainda tem mensagem no nosso site, Du pergunta sobre informação sobre o carro da DEIC que está em Imbituba. Nós não temos informações específicas, né, sobre o que estaria acontecendo, sobre a operação, né, que acontece hoje aqui, mas é claro que se a gente tiver alguma informação confirmada, né, da polícia, a gente passa através da nossa página no Facebook. Se você ainda não curtiu, é só acessar lá, RWCTV, que a gente passa todas as informações que a gente tem pela nossa página. A mensagem do Paulo a gente já passou, e tem aqui a mensagem do Eduardo Guedes, né, dizendo parabéns, né, ao Elton, e também mandando um abraço. A gente já tem imagens para assistir dos voos, né? A gente vai passando e o Elton vai passando algumas informações também. Vamos lá. Certo, aí essa imagem aí da nossa rampa aqui do Morro da Antena, né? Essa decolagem é para vento sul, né? Então um dia de vento sul meio forte ali, é um parapente de voo duplo que está fazendo a decolagem ali, né? Então precisa sempre, às vezes, de um apoio de alguém em terra para fazer essa decolagem. Mas pode ver que ela decola, já sobe bem. Nesse dia aí é um dia muito bonito, um vento forte, e tinha bastante praticantes aí, como vocês podem ver, olha só. Quais são as condições de voo aqui de Imbituba? É uma cidade boa para voar? Nós temos alguns diferenciais, né? Primeiro na beleza. O pessoal que vem em Imbituba fica encantado, né, em voar em Imbituba. E daí esses vídeos que a gente faz e posta assim no YouTube, então é visto por muita gente fora. Então, principalmente quem pratica o esporte, já entra em contato com a gente via e-mail, pedindo informação e tal, e querem vir e vêm, né? Essa rampa aí a gente começou a voar nesse local em março. Em janeiro fiz o primeiro voo, né? Mas voar mesmo assim, que já estava em condições de voo, em março desse ano. E depois disso ali a gente já recebeu muita gente de fora aqui, ó, vem pilotos de Caxias do Sul, de Osório, no Rio Grande, Torres,
aqui de Santa Catarina, do sul do estado, aqui de todos os municípios onde tem pessoas que voam, já estiveram voando aqui, na Grande Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí. Tivemos um amigo até de Arraial da Ajuda, na Bahia, né? Nossa! Ele voando aqui conosco também já. Que legal. Muito interessante esse local assim, para voar. E o pessoal fica encantado pela beleza, né? Porque a pessoa decola, pega uma certa altura ali, ele tem toda a visão, além da praia, né? Enxerga toda a cidade, enxerga a lagoa do Mirim, enxerga até a lagoa, a Barra da Ibiraquera, a gente tem a visão de todo o Imbituba ali. Tem ideia de altitude? A altitude assim que eu consegui chegar aqui foi 460 metros. Do nível do mar? A nível do mar, né? A nossa rampa ela tem 260 metros, já decola 260 metros, então temos ali ganho 200 metros, né, acima da rampa. Mas eu já tenho um colega assim, porque tem algumas modalidades de pilotos, né, e equipamentos, né. Então o meu ele é um intermediário, né, então eu sou um piloto intermediário no caso de voos. Até esse rapaz que está decolando aí, esse mesmo aí, nesse dia inclusive ele decolou aí, ele já pegou uma altitude boa. E ele foi pousar lá em... Sozinho, viu? Não precisou. E ele pousou... Esse rapaz aí, ó, nesse voo aí que ele decolou aí, ele foi pousar lá próximo à Barra da Ibiraquera. Olha só. Então, $950. De competição. Né? Isso. Né? E todo aquele desespero e aquela agonia. Muita gente perguntou já sobre isso. Né? O que foi? Lá, na verdade, foi uma sucessão de erros, né? Primeiro que eles são pilotos que eles vivem só disso, né? Então, quer dizer, eles meio que decolam em qualquer situação, né? Eles querem ganhar o dinheiro deles, eles só vão ganhar se eles decolar com alguém, né? Que não é o meu caso, graças a Deus. Então, para mim fazer um voo, eu vou fazer sempre em condições perfeitas, tá? Segundo o primeiro erro que ele cometeu, que como a condição já era forte, que ele já não deveria nem ter decolado, como decolou, ele deveria sair da área do morro, né? Como se decolasse aqui da rampa, e nós decolou, tem a situação forte, vai para a praia. A gente diz assim, toca para a praia. Sai para a direção da praia e vai chegar lá, ele perde aquela pressão que está sugando ele, que está puxando ele para cima. E ali ele iria fazer um voo tranquilo, né? Então o erro principal foi desse. Segundo, que ele não tinha um aparelho como o GPS, né? Que é uma situação bem diferente, né? Por que o GPS é importante nos voos? Como que funciona? O GPS é um equipamento já que é próprio para voo, né? A gente pode ter a opção de colocar as balizas, né? Que a gente chama, então são os locais já previstos para pouso. Eu, por exemplo, aqui já tenho meus pontos que eu uso, né? Que é a Praia do Rinza, aquele campo ali ao lado do cemitério, aqui no canto da vila, né? Que é o Jangadeiro. Então, se eu estou voando... Só a imagem acoplada ao equipamento. Isso. Esse já praticando um pêndulo, já é uma manobra que a gente faz, né? Vai ser acrobata um dia? Não. Não? Uns balançozinhos só para brincar aí, já tá bom. E aí então você já tem os seus pontos para pouso. Para pouso, né? Então se me acontece assim a gente chama entubar, né? Porque a gente entuba na nuvem, né? Entra na nuvem. Eu já entrei, já tive 2 ocasiões aqui em Bituba, né? Que já cheguei nas nuvens. Então, mas ela desestabiliza o equipamento, não? Não, continua voando normalmente. A única coisa é que a pessoa entra num vapor, né? Tá dentro de um vapor e tu perde a referência de onde você está.
Essa que é a situação. Mas, no caso, como tem o GPS, para mim é muito simples. Eu vou lá e balizo, eu quero tal local para pouso. Ela já vai me dar várias informações, o equipamento me dá várias informações. Voando até as nuvens. Esse aí foi um dos voos que eu fiz aí, que foi... Cheguei lá em cima dessas nuvens que estão ali, eu cheguei lá, nesse dia. E aí, então, com essas orientações, você consegue saber onde está e se orientar para descer. Onde eu quero chegar, né? Ele vai me dizer qual é ele vai fazer um cálculo de planeio do que eu estou planando, né? E vou chegar a qual altitude que eu vou chegar ainda no local do pouso. E se vou chegar também, né? Porque muitas vezes ele já dá que não chega ali dentro, já tem que ter outra opção, né? E nós, como temos opções aqui, muitas opções, e a nossa rampa ela tem um diferencial que nós temos local para pouso muito próximo, né? Como aquele campo ali embaixo, no próximo ao cemitério. Até a própria praia é perto, porque em linha reta ela é perto, porque é o seguinte, o equipamento ele tem uma chamada razão de planeio. O equipamento que eu uso, ele tem uma razão de planeio de 9,2 para frente, para cada 1 metro que ele desce. Isso sem condição nenhuma de vento, né? Digamos que eu decole da rampa ali sem vento nenhum. Eu vou voar 9,2 para frente para 1 metro que eu desço. Então, como eu saio de 260 ali da rampa, eu vou chegar na praia tranquilamente, porque a praia fica, no caso do Rins ali, tem um local que a gente pousa, que fica fácil de fazer o resgate com o veículo, né? Dá 1.700 em linha reta. Eu vou ter para chegar em torno de 2.400 para me chegar eu poderia voar 2.400 metros. Então você... Tem que entender muito de cálculo. Realmente. Mas você consegue, vou desistir, você consegue ter, mesmo se você não tiver o equipamento ali, o GPS, mas você também tem uma parte física que você consegue fazer uma emergência. É só um equipamento para te auxiliar. Você é o piloto, você é que tem que conhecer, né, as condições do tempo. Tem uma questão de segurança, né? É uma pergunta que aí parece que está muito alto aí, né? Essa imagem realmente parece que está bem alta. Né? Pela das antenas lá, acho que vê que está... Já estão com medo aqui de altura. Até tonto já. Uma tontura. Não, tranquilo. E já teve alguma enrascada? Alguma situação? Assim, uma situação, tem certas... Já caiu em algum lugar que não... Eu já até tive uma abertura justamente de reserva, né? Mas foi acidental, o reserva abriu acidental. E daí, assim, é uma coisa que se abriu, ele vai descer, ele não vai cair, né? Certo. Tem uma diferença. E até o próprio equipamento, o parapente, ele também não tem uma velocidade tão grande, ele não faz uma queda, se for o caso, e nunca aconteceu comigo também. Então ele vai abrir. Ele sempre abre. Sempre abre. Não tem como não abrir. Não, ele está sempre abre. Se ele dá, digamos, uma vez fecha um pedacinho, mas ele já automaticamente reabre automaticamente. Mesmo sem vento. Mesmo sem vento. Ele já é preparado, então, para se manter aberto. Nas nuvens aí, ó. Eu não cheguei a entrar bem nas nuvens lá, né? Só passei por baixo delas assim já. E o que você sente quando você está lá em cima? Medo. Eu não sinto medo, eu sinto uma paz de espírito muito grande, é um prazer enorme assim, de estar voando. Sensação muito boa, né? Tem também um pouco de adrenalina, né? Isso aí faz bem para... Um friozinho na barriga, assim, na hora que tá não dá? Não, eu não sinto esse friozinho assim. Para uma pessoa que sempre praticou esportes radicais, né? A própria profissão do bombeiro já é um esporte radical, né? É radical, né? Dá de atender o telefone celular lá em cima, não? Já atendi, só que é meio ruim, assim, porque tu tá com capacete, então mais complicado. Já pensou, alô, onde você tá? Tô voando! Dá um tchauzinho pra ele aqui. A gente usa... O João tá dizendo aqui pra gente, né? A gente usa a rádio para se comunicar, o HT, né? Para se comunicar com os outros pilotos, né? Aí via rádio é bem mais fácil, né? Tem mensagem aqui da Juliana Pachekovski, que é minha prima, né? Nossa vizinha aqui na Companhia de Sonhos. Vendo esse vídeo, confirmo mais ainda a vontade de fazer o voo duplo. Agora é dar certo o dia e a hora. Um abraço que ela manda aí. Valeu, Juliana. Pro Elton. Como é que tá funcionando esse negócio dos voos duplos? Você já começou a fazer? Sim,
comecei a praticar o voo duplo. O que acontece? Tinha muitas pessoas aqui em Bituba que pediam, traz alguém para fazer eu quero fazer um voo duplo e tal, quero fazer um voar, não sei o quê. Mas só que a situação do voo é a seguinte, nós voamos quando tem condição de voo. Né? O vento tem que ser direcionado para a rampa. Então as duas rampas que nós temos principal que nós voamos aqui, uma é essa do morro ali que aparece esses vídeos, eles são de voos para vento sul. E ali na Divinéia é já para vento leste. Né? Então agora, por exemplo, no inverno não dá o vento leste, não tem voo ali. Então tem que voar aqui no Morro da Antena. No Morro da Antena. No Morro da Antena também o voo ali não é muito bom, até porque ele, agora no inverno, ele predomina mais o vento sudoeste. Então meio que terral, né? Quase que muitas vezes vem de trás da rampa o vento, então não tem como voar. Né? E daí para fazer o voo duplo, então eu dependia da condição de tempo. Lá eu dependia da disponibilidade da própria pessoa que queria voar, né, no dia e na hora que dava o voo, e também, principal, a disponibilidade de vir um piloto com equipamento lá de Florianópolis, no caso, né, para fazer os voos. Né? Certo. Então, batia nessas 3 situações. Né? Tá legal. Agora, muitas pessoas perguntam a questão na linguagem, o rebojo, né? Deu um rebojo de vento lá em cima. Rebojo? O que é isso? Rebojo, gente? Que rebojo? Rebojo, que muita gente, nós açorianos aqui. Rebojo, não conhecia essa palavra. É interessante isso aí, porque a gente sente muitas vezes aquele vento que vem e bate assim, faz aquele movimento forte na gente. Né? E isso faz aqui em terra. Né? Porque o vento, quando passa por um obstáculo, uma casa, ou um morro, no caso, ele vai passar e no outro lado ele vai fazer o rotor. É quase como a onda vem no mar e levanta e quebra e vai rodando, no caso, né? O vento faz a mesma situação. Então, quando a gente sente assim, passa um vento forte, bate numa casa e dá aquele rebojo. Na verdade, é rotor, né? E a partir do momento que a gente decola, por exemplo, nós estamos decolando agora aí já no voo duplo, né? Com o Daniel, né? Ali da Casa do Ferro, da Sanaval Casa do Ferro, né? Até esse aí foi o primeiro voo duplo que eu fiz aqui em Bituba, né? Então ele foi a cobaia. Ele foi a cobaia. Então, assim, quando a gente decola, assim, no primeiro momento, que a gente está mais próximo ainda do morro, a gente pega alguma movimentação ou outra, assim, de ar, né? Mas a partir do momento que já pega uma certa altitude, quando o vento é forte, a gente já não tem mais nada, fica muito liso, raramente mexe o parapente, né? A não ser quando tem também daí uma situação de térmicas, né? Um dia que é mais quente, que tem mais térmicas, né? Daí o ar está subindo e ele sobe forte muitas vezes, principalmente no horário do meio-dia, porque o que é a térmica? A térmica é o ar, o sol que começa a incidir em cima de determinados pontos da Terra, né? E que começa a absorver a caloria. Pedras, no caso, né? Ou um terreno sem vegetação, areia, ele começa a absorver aquele calor, vai até o meio-dia, onde que depois ele começa a mudar um pouco a temperatura, ele começa a desprender aquele calor. Daí aquele calor, ele pega, o ar começa a subir, ele pega uma umidade, se tiver umidade próxima, ele vai ser até mais forte ainda, por causa da umidade, porque daí o ar tem uma composição, né? Daí ele vai jogar... Acima das antenas estão aí, quase. Já estamos acima das antenas. Nesse dia a gente fez um voo aí de 35 minutos, né? Foi bem interessante. Ó, ali já aparece lá no vídeo o Paulo Freitas decolando, né? E aí a gente vê como a nossa terra é bela, né? Como a nossa Imbituba... Então, olha só a visão que a gente tem lá de cima, né? Então, ver as lagoas, ver as praias... Isso que nesse dia não era um dia... assim, está muito nublado ainda, né? Nesse dia. E aí você também tem que fazer todo um estudo da previsão do tempo, né? Principalmente dias de verão, né? Tem uma previsão de aquelas trovoadas de final mas isso é tudo visível, né? Tudo visível, a natureza ela avisa. E é justamente isso aí que eu determino assim, a questão da segurança do voo, ele está 90% atrelado às condições climáticas. Em você conhecer. E um detalhe muito importante, conhecer e respeitar. Não adianta, eu conheço, eu sei, mas não respeitar. Foi o caso daquele piloto lá do Rio de Janeiro. Ele conhecia, ele sabia que o teto era baixo, no caso aí, nós estamos voando com
teto fechado, né? Mas era um teto alto, né? As luzes eram altas, né? Então não tinha aquele risco de entubar ali, se perder nas luzes. Tem mensagem no nosso site, o Bolinha do Atacado diz que são belas imagens, né? A Vânia diz que Imbituba é linda demais, parabéns aí pelo belíssimo trabalho. E aí a gente começa a se perguntar, né? Já que a gente não está podendo mais embarcar nos barcos para ver as baleias em alto mar, dá para ver baleia do céu? Dá, a gente já viu ali já várias vezes ali, a gente voando no final desse vídeo aí, parece bem a gente voando na beira-mar, né? Só que daí, no caso, quem estava segurando a câmera era o passageiro, né? Era o Daniel, então ele filmou pro lado da cidade, né? Mas no outro lado tá a praia. Daí teve um voo que eu fiz, não trouxe esse vídeo, eu fiz com aquele rapaz, o Israel Costa, o rapaz que ele é cantor de música gospel aí, né? Ele veio, nesse dia a gente voou e tinha muitas baleias na praia, então a gente viu bem de cima assim as baleias, né? Pode ser meio rápido, mas... E quem quiser fazer um voo duplo, precisa ter uma aula? Como é que não, é? na verdade só algumas instruções na hora da decolagem. Na hora Antes nada. O resto é com o piloto. O piloto lá atrás é que... Algumas técnicas de emergência, alguma coisa assim? Nada, absolutamente nada. Tudo fica a cargo do piloto. Do piloto. O piloto é que toma todas as providências. Né? Mas o piloto precisa estudar bastante, né? Precisa se preparar para entender. Até um detalhe interessante, assim, porque o piloto, para ele praticar já o voo duplo, ele tem que ter, eles exigem até 3 anos de voo para poder praticar o voo duplo, que não é o meu caso. Eu 1 ano e meio já estou praticando. Mas eu estou praticando porque eu tenho uma frequência muito alta de voos, tá? Eu pratico bastante o voo. A quantidade, eu tenho todos os meus voos catalogados, hoje já estou com 330, exatamente 330 voos, né? Sendo 8 já duplo, né? Então, pela quantidade de voo, horas de voo que eu tenho, e são todos registrados, né? Inclusive até porque o equipamento que eu tenho, o GPS, ele registra todos os voos, né? Então eu tenho como comprovar e ter essa habilitação para fazer o voo duplo. Então, mesmo assim, eu tive instrução também, fiz um curso também para voo duplo, né? Apesar de já ter feito curso de piloto, não muda muito a situação de condições de pilotagem, é a mesma. E a gente percebe ali a tranquilidade ali que o Daniel tá tendo, né? Não, esse foi o primeiro voo dele, o primeiro voo dele, sentado. Nos primeiros momentos assim, que a gente decolou... Até para mandar uma mensagem, via SMS. A hora que a gente decolou... Entrar no Facebook ali. Ele realmente ficou meio apreensivo a hora que a gente decolou, tanto é que ele disse 3 vezes, meu Deus. Quais são as coisas que você, nesses 8 voos duplos aí que você fez, né? Porque chega lá em cima, só tá você e a pessoa, né? O que você mais escuta? Meu Deus? Não, foi só o Daniel aqui. Só o Daniel aqui. Hoje eu vou passar na casa do Ferro e vou dizer, meu Deus, ele vai entender. Mas é o primeiro momento, depois já relaxa, a pessoa já vai sentir a segurança. E no caso, eu sou uma pessoa que tem bastante tranquilidade, né? Então consigo transmitir também a tranquilidade, olha, tá tudo certo, olha só, já começa a mostrar, porque a gente decolou ali, só deu uma voltinha para o lado direito, já quando a gente voltou, já voltou mais alto que a rampa, daí eu mostrei para ele, ó, já estamos mais alto que a rampa. Então, pelo contrário que as pessoas pensam, tá muito alto, quanto mais alto, melhor. Para quem pratica o voo... Depende do ponto de vista. Justamente porque é o seguinte, digamos que nós temos tem uma pane no equipamento, deu um problema, tem que até lançar o próprio paraquedas reserva e tudo mais, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Tu tem muito mais altura para tomar alguma providência do que se estivesse mais próximo do solo. Cai mais rápido, né? Vai chegar muito mais rápido no solo. A velocidade aí de aterrissagem aproximada? Depende muito do vento. Nesse dia aí, por exemplo, eu lembro que no GPS eu vi que nós estávamos voando aí nessa hora a 56 km por hora, né? Era vento, a gente diz vento de cauda, né? Porque era vento a favor. Então nós estamos indo a 56. Mas a partir do momento que tu vira contra o vento, né? Faz a volta e se dá contra o vento, ele vai segurar o parapente já. Daí tu já baixa aí para 16 por hora, uma velocidade baixa. Depende também, um dia sem vento já não, um dia sem vento já tem a mesma velocidade, vai dar uns 30 km por hora.
Tem mensagem aqui no site do Juarez. Ele pergunta o seguinte: onde é possível fazer esses voos em Imbituba? Apenas no Morro da Antena e na Divinéia, lá na Praia do Porto? Hoje os locais ideais são esses dois. Agora nós estamos partindo para o... Depois eu volto a falar sobre essa questão, só para observar. Nesse dia ali, porque no início aí eu até esqueci de avisar ele para tirar os braços para fora do estirante ali, né? E daí ele acabou ficando sentado, mas como eu poso de pé, tranquilo, né? Daí ele ficou sentado. Mas faz parte. Mas tranquilo, tudo alegria, né? Mas ali já tá no chão, já pode... É uma queda, não é uma queda, né? É um pouso bem tranquilo, né? Pelo que a gente percebe, bem suave. A gente às vezes tem medo, né? Porque às vezes a gente olha aquela corridinha, né? Vai pousando na corridinha que o vento vai empurrando. Tem que ter força, né? Não é força. Não é força, é equilíbrio. Técnica. Técnica de frear o equipamento, porque ele freia o equipamento, né? Ele é totalmente dirigível, esse equipamento, né? Então tem um momento que tu tem que frear, dar um stall nele, separado, né? Aqui é um voozinho na Divinéia, esse é o equipamento que eu usava. Esse local até que é interessante, tipo assim, para quem está começando, primeiro voo, tem medo de altura, ali na Divinéia ali eu acho que é o mais apropriado. Um dos melhores locais para aprender a voar é esse local da Divinéia. Porque assim, por exemplo, Florianópolis, lá onde a gente aprendeu a voar, na Praia Mole, a gente decola já para um postão. Já de cara na pedra. Praia lá embaixo, né? Aqui não, primeiro que a rampa que nós fazemos a decolagem, ela tem um espaço muito grande de gramado. Que pode, não deu certo, recua, tu para por ali mesmo. Se tu decolou, passou já do barranco, tá voando, tu tem toda a praia para tu pousar, então tem bastante espaço seguro para fazer o pouso. Né? Mas eu queria voltar àquela pergunta do Juarez, né? Dos locais. Sobre os locais de voo duplo. Então, hoje eu estou realizando no Morro da Antena, né? Quando tem vento sul. E quando tem vento leste na Praia do Porto. Eu ainda não fiz nenhum voo duplo na Praia do Porto, ainda não tive essa oportunidade. Até porque no inverno agora não tem condição de voo na Praia do Porto. Ele não dá o vento leste. Começou agora, semana, dia que ele deu um nevoeiro ali, deu o ventinho leste já, mas era fraco ainda. Então tem que ter uma certa pressão de vento também para realizar esses voos. Tá certo. O Bruno Souza, ele diz, irado! Tá empolgado aqui com os voos. E a Maria Aparecida, ela pergunta, muito legal, quanto custa para fazer um voo desses? Então, hoje eu não tenho um preço muito fixo ainda, né? Até porque a gente está começando agora, então tem que ter um cálculo assim, até de custo assim. Na Praia do Porto, isso é garantido que eu vou fazer o voo ali, porque o custo não tem um custo de transporte diferente do Morro da Antena. Então ali vai custar em torno de R$100 o voo aqui na Divinéia. E em quanto tempo de um voo mais aproximado? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos de voo. Né? E no Morro da Antena não, aí a gente precisa já de uma logística maior. Eu preciso de transportar a pessoa até lá em cima, né? A caminhonete para transportar tem que ser 4x4, né? Não pode ser um carro simples. Até porque não é qualquer carro que chega lá em cima, né? E também tem as pessoas para ir, tem o equipamento para transportar e tudo mais. Eu preciso de sempre um motorista para fazer... Para buscar, fazer o resgate, né? Tem a possibilidade de fazer o pouso lá em cima, pousar lá em cima mesmo, né? Mas eu prefiro não... a nossa rampa lá é um espaço muito restrito. E daí eu prefiro não arriscar. Então eu prefiro vir com a pessoa, vir pousar na praia, porque já vê o visual da praia, porque a pessoa já voou lá no morro, né? Só assistiu o voo. Mas ainda tem o passeio que ela vai passar por cima da cidade e a gente vai pousar na praia. Então esse é o diferencial também, que é uma coisa bacana de se, né? E é muito legal. Tem aqui mensagem... Daí nesse caso, né, o preço, né? Lá eu tá calculando ainda? R$150. 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 E aí assim, 20 minutos, né? 20 minutos. E aí assim, a pessoa pode te procurar e aí você fica com contato para no dia que tiver a condição de voo ideal, isso fazer o passeio. É isso que eu estou fazendo. Tem bastante gente já para fazer. Na fila. A fila de espera. Tem muita gente que diz assim, para mim, muito obrigado, né? E se a pessoa desistir, ela não paga metade? Pode pular e volta. Não. Olha, eu te digo assim, as pessoas que realmente elas têm o interesse,
Elas, quando já voam, elas realmente já querem mesmo voar, sabe? Eu teve um caso aqui de um voo que a gente fez uns dias atrás ali, que foi aquele o Israel, né? E também foi o pastor da igreja lá pastor Eliseu, da igreja quadrangular, que foi junto com ele, ele até foi de motorista, depois vamos lá, não sei o que, vamos fazer o voo daí, vamos, já é da hora, ele nunca tinha visto de perto o parapente e já fez o voo também. Que legal. Ah, tem mais mensagens aqui. A Maristela Matos. Maristela que esteve aqui agora, veio dar um oi pra gente, já mandou uma mensagem. Pessoa especial, nosso ex-comandante, senhor Elton. Obrigado. Ótima entrevista, abraços. Abraço pra você também, Maristela. E o Eládio, ele pergunta o seguinte: qual a idade máxima para fazer o voo? Pessoas com mais de 60 anos podem voar? Olha, é até interessante. Eu tenho um amigo que ele estava morando aqui em Bituba, daí a esposa dele foi transferida, a bancária foi transferida para Balneário Camboriú e foi para lá. E ele começou o ano passado também a praticar, e esse ano ele fez 60 anos de idade. Tá? E também um ponto interessante, assim, eu tenho uns amigos aqui de Tubarão, que eles estiveram na cidade de Jaraguá de Goiás. É um dos melhores locais do mundo para praticar o voo livre, né? Então lá eles praticam muito voo de distância, né, que chama cross. Então, os voos mínimos que eles faziam lá era 45 quilômetros, né, mínimo. E as pessoas que eram os bambambam lá, os caras que mandavam no voo, que faziam os de longa distância, como de 170 a 200 quilômetros de distância num voo, eram tudo acima de 65 anos de idade. Até 75, o piloto mais velho lá era 75 anos de idade. Então não tem limite Não tem limite, até porque não exige o voo livre, ele não te exige um esforço, mas é conhecimento. Mas é adrenalina, se o cara talvez um infarto, uma coisa assim desse tipo, então aí tem que ter eu fiz check-up essa faz um check-up. O doutor Júlio lá disse que tá tudo bem, tá tudo em ordem. Tá batendo. Mas existe um limite de peso pro equipamento, né? Existe. O equipamento. Pô, sacanagem. Já vai ter um monte de gente que vai ser cortada aí do voo. A Manu vem sempre com essas brincadeirinhas, não sei. Até mesmo porque eu me cuido também da questão do meu peso. O equipamento, eles são fabricados uma linha de peso, né? O inicial lá ele de 50 a 70 quilos, e daí é o peso total de decolagem, que se chama. É peso o piloto mais o equipamento, até a própria vela é pesado, capacete, tudo. Então esse equipamento em si, qual é o peso dele? Só o equipamento, em média? O de voo solo, ele pesa todo esse teu? Em torno de 20 quilos. 20 quilos. Daí isso calculando capacete, macacão, no inverno tu tens que usar um macacão porque é frio, né? Chega a 20 quilos. O equipamento duplo já é 30 quilos. Chega a 30 quilos, até porque o paraquedas reserva é maior, é mais pesado. Tem duas selete, que é a cadeirinha, que a gente vai sentado, se chama selete, né? Então tem todo esse cálculo. O meu equipamento, por exemplo, que eu voo, ele é de 90 a 110 quilos. O para voo duplo? Não, simples. Não, o simples. Simples. Então, eu não posso voar abaixo, só que assim, mais vale eu estar sempre próximo do limite máximo do que o limite mínimo. Porque fica muito leve? Exatamente. Qualquer vento que dê, ele pode dar uma instabilidade no equipamento. Isso está com peso mais próximo, até um pouquinho mais, não tem problema. Ele vai te suportar, vai te segurar tranquilamente e vai te dar, porque nós somos um pêndulo, né, do equipamento. Nós somos um peso que dá o pêndulo do equipamento. Se tu vê o parapente voando numa outra imagem ali, tu vê que a gente balança, conforme a gente balança, o equipamento em cima faz esse movimento, né? Então, já o equipamento duplo, né, que eu uso hoje, é um equipamento de 140 a 210 quilos de peso, né? Então os gordinhos podem ficar tranquilos que dá pra voar. Pode. Eu emagreci mais um pouquinho já o piloto mais levinho aí aumenta o peso do passageiro. Pessoas mais pesadas. Vamos mudar de assunto. E a conversa entre os dois ali é tranquila? Dá para se ouvir bem e tal? Sim, muito bem. A conversação é tranquila. Bem tranquila, até porque não tem barulho nenhum, né? A grande vantagem para mim do voo livre é que tu não tem barulho de motor, não tem nada, é o silêncio, só o barulho do vento, mais nada, né? Muita tranquilidade. Tem mensagem aqui da Marileia, que é a minha mãe, dizendo o seguinte: um voo desses deve ser muito lindo, mas eu morreria do coração, pois não tenho medo de altura, tenho pavor.
Parabéns, ela manda parabéns pro senhor, Elton. E você tem um canal no YouTube, né? Com seus vídeos, com os registros aí do material. Quem quiser, como que pode acessar? Eu tenho o Facebook, né? No Facebook eu tenho lá a minha página Elton Luz, né? Tem muitas fotos, muitos vídeos, né? E também eu estou, na verdade, estou montando ainda uma página, né? Que é lá do meu Facebook, que é o Zimafly, né? Que é a nossa marca aqui do nosso pessoal aqui de voo, né? Zimafly. Aí onde é que é, Elton? Ó, esse aí é o piloto de teste da Sol. A Sol é a fábrica que fabrica nossos parapentes. É muito interessante o pessoal saber. É a única fábrica na América Latina, né, e fica em Jaraguá do Sul. E é uma das melhores do mundo. Olha que legal, a gente é referência então. Sim, Santa Catarina, no mundo do voo livre, ela é uma referência. Esse piloto aí é o Hermano Pitoco, o nome dele. Ele é argentino, né? E esse local é na Argentina também. Esse aí foi o voo de teste da vela Elos, né? Que é a vela que eu uso para voo solo. Então ele é acrobata, né? Esse piloto também. E daí ele faz várias manobras de teste, né? Ó, como ele começa agora a fazer os testes de, assim, que pode ser simulando. Ele faz isso aí, simulando os colapsos que pode ocorrer na hora de voo. Então, para mostrar que o equipamento ele volta sozinho, ele se recupera sozinho. Ó, lá, ó, ele, com as mãos soltas dos tirantes, o equipamento volta, se estabiliza sozinho. Daí tem os procedimentos que a pessoa faz, né, na hora de uma pane e tudo. E tem o equipamento reserva. E ainda tem o equipamento reserva. Né? Você estava, não sei se, acho que você não chegou a escutar essa parte da conversa que a gente estava tendo aqui em off, Jedson, mas ele estava falando do canal do YouTube, né? Que o nosso ex-prefeito Beto estava se gabando, né? Que o vídeo dele cantando, né? Estava com mais de 6 mil acessos, visualizações no YouTube. E aí termina de contar essa história pra gente. Daí para minha surpresa, que eu tenho um vídeo lá que já está com 7.700 visualizações já, né? Mas ali foi até porque é um vídeo meio que curioso, né? Porque quando a gente começa a aprender a voar, assim, eu como sou uma pessoa muito intensa, né, das coisas e pratico bastante já, eu filmei desde o início meus voos, né? Então tinha muita imagem assim de apuros e apertos que eu passei assim, né, no início, para aprender a voar, né? E daí eu montei o vídeo e coloquei, daí chama muita atenção, daí o pessoal visualiza muito isso aí, né? Então tá fazendo sucesso o canal, né? E o telefone? Telefone, Face? Eu uso, o meu telefone é o 9676-9595, né? E no Face é Elton Luz, né? E no canal do YouTube, né? Também eu tenho Elton Luz também, tá? Tem os meus vídeos, né? 9676-9595. Isso. Tá certo, então. Já são 11 horas e 50 minutos. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Adoramos a nossa entrevista de hoje. Passou rápido. Tem previsão agora do próximo voo? Não. Pelas condições de vento e tal. Essa época, esses ventos nordeste muito forte, a gente não tem muitas previsões, né? Mas a gente acredita agora para setembro já começa a melhorar bastante, porque começa o vento a girar mais para sudeste, né? Mas em direção ao mar, né? Direção do sul para direção do mar. Né? Tá certo. Boa sorte nos seus voos. Obrigado pela oportunidade e quando precisar estamos aí para tirar mais dúvidas e trazer mais imagens desses voos, né? Dessa beleza toda que nós temos em Imbituba vista, no caso de outro ângulo que é lá do céu. É verdade. Você também, sempre que quiser divulgar o trabalho, tiver novidades para contar pra gente, pode contar com a gente aqui do RWCTV. Estaremos imagens para vocês aí. Estaremos sempre à sua disposição. Obrigado. Aqui em terra. É verdade, com certeza. Tá certo? O RWC Bom Dia de hoje fica por aqui. Nós agradecemos de coração as suas mensagens no nosso site, as suas curtidas na nossa página e no nosso Facebook. Hoje à noite, às 18 horas, temos o programa Maravilhosa Palavra e segunda-feira voltamos a partir das 10h30 da manhã, trazendo a entrevista no RWC Bom Dia com o senhor Rogério Pupo, presidente da SCPAR de Imbituba, né? Nós já confirmamos a entrevista, hoje estamos aguardando mais a última confirmação, né? E se houver alguma mudança, a gente avisa você na nossa página RWCTV no Facebook durante o final de semana. E você já pode também mandar a sua mensagem ao... Já estamos recebendo. Já estamos recebendo? Já estamos recebendo. Então pode mandar, né? Continuar mandando as suas mensagens através do nosso site, rwctv.com.br, né, logo abaixo aqui da nossa tela ao vivo.
e a gente já registra e a gente passa aí o seu recado na próxima segunda-feira. Um bom final de semana, uma ótima sexta-feira 13. A gente retorna segunda-feira. RWC TV conectada com você.